Olá, vamos para mais um podcast Papo de Ouvir. Hoje é com uma pessoa muito especial. Ela veio de Campinas, uma fonoaudióloga, exclusivamente para dar uma entrevista para gente. É a fonoaudióloga Elaine Soares, veio de Campinas. Ela é doutora, mas fala quem que é a Elaine Soares aqui para gente, a fonoaudióloga Elaine Soares. O currículo dela é intenso, imenso. Obrigada, queria agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu um também, prazer muito feliz. Estar em Londrina e mais ainda poder conversar com você. Eu sou fonoaudióloga, esse ano 30 anos de formada. Eu vou fazer 25. Tá vendo? Passa muito rápido. rápido. A gente é precoce. A gente é precoce. As sobreviventes. Tem poucas, né, hoje no mercado. E eu iniciei minha carreira fazendo triagem auditiva neonatal. Então, eu formei em São Paulo, eu sou de São Paulo. Logo fui para Campinas, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje sou tutora da Academia Brasileira de Audiologia e Implante Coclear. Legal. Então, um resuminho aí, sempre preocupada com a questão auditiva. Então, eu comecei na triagem, da triagem eu fui para o diagnóstico, do diagnóstico eu fui para a reabilitação. Um pouquinho de cada, pouquinho de cada, e hoje a gente na audiologia. vai falar um pouquinho da audição infantil, que eu acho muito importante, né? Descobrir, prevenir essa perda na criança, como que uma mãe pode descobrir ou desconfiar, né? Não deixar chegar nos 7 anos de idade na escola e descobrir a perda auditiva. O que você orienta para essas mães? Diga aí pra gente. Eu acho que a gente vive um momento muito satisfatório, se a gente pensar e comparar com o que eu mesma já vivi. Eu diria que a intervenção precoce é o meu legado, é o que resume a minha profissão. Eu comecei na triagem auditiva neonatal em 1997, quando ela não era obrigatória. E a gente precisava convencer as famílias que era importante conhecer a audição. Ninguém sabia o que era, Ninguém nem sabia o que era. Hoje o teste da orelhinha já está na memória da população, já é algo conhecido. Quando eu comecei, a gente batia de porta em porta nos quartos de hospitais, mostrando que era importante a gente identificar a perda auditiva e tentando convencer essas famílias a fazer o teste. Desde 2010, a gente tem uma lei que obriga que todo hospital faça o teste auditivo assim que o bebê tanto particular quanto pelo SUS. Tanto particular quanto pelo SUS. Obrigatório. Portanto, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Se você é mãe, tá para ter um bebê, o seu hospital, ele é obrigado a oferecer a triagem auditiva. E ela vai ser decorrente. Se você for internada pelo SUS, essa triagem deve acontecer pelo SUS. Se você for internada pelo convênio particular, o convênio também oferece a cobertura. Ótimo. E esse é o primeiro passo, porque a triagem auditiva ela é uma deficiência invisível. Se eu não tiver um diagnóstico objetivo que me mostre que aquela criança que nasceu e que não tem nenhum, né, não tem nada que indique que ela é deficiência auditiva. Ele começa a ter o desenvolvimento dele, então ele vai balbuciar, vai tudo, e às vezes a mãe não percebe que tem essa dificuldade auditiva, né? Não percebe, até porque existem graus diferentes, então muitas vezes você não tem uma perda tão grande, e aí se não for um exame objetivo, a família não tem como perceber. E o que a gente tem observado é que mesmo perdas menores trazem impactos para o desenvolvimento que são imensuráveis, né? E o diagnóstico precoce, o que ele vai fazer? Quando eu consigo, então lá, fiz a triagem auditiva e a criança teve uma falha. A criança não passou, ela foi encaminhada para um diagnóstico e eu consegui fazer esse diagnóstico muito precocemente. Eu tenho a oportunidade de não permitir que essa criança sofra as consequências da deficiência auditiva. E quanto antes a gente fizer o tratamento, que seja o que for cirurgia, tratamento aparelho, o que for, ela vai ter um desenvolvimento muito próximo do normal, né? Exatamente. Como o seu logo aqui, nós trabalhamos com o cérebro. Então, quando eu devolvo a audição, quando eu dou a audição no caso do bebê que não tem. E para isso eu vou usar dispositivos auditivos variados, seja o aparelho auditivo, seja o implante coclear. Eu permito que o cérebro dessa criança, que é estímulo dependente, então o desenvolvimento cerebral, ele é estímulo dependente. E se eu forneço o estímulo adequado, eu vou ter um desenvolvimento cerebral desta criança deficiente auditiva próximo ou muito parecido com o desenvolvimento cerebral de uma criança ouvinte.
Agora, se eu deixar com 7, 8 anos de idade, não tem... Acabou. Eu não tenho mais um córtex auditivo diferenciado para ouvir, eu não tenho as habilidades auditivas preservadas. Então, a chave da intervenção na criança é a precocidade. Precisa ser muito cedo. Por muito tempo a gente falou que o ideal seria antes do 6º mês, mas hoje a gente acredita que deva ser antes do 3º mês. Começar então, o tratamento tudo, né? Com o melhor dispositivo possível antes do 3º mês. Então, a criança ela precisa ser triada na maternidade. Se ela não passar na triagem, ela precisa realizar o diagnóstico até o 1º mês, porque aí ela vai ter a confirmação desse diagnóstico, enfim, para que haja tempo de iniciar... E esse diagnóstico são os exames, né? São tem vários exames que vários. Ser feito. A gente, normalmente, para criança, nunca se fecha com um exame, né? Você tem que ter aí... Para o adulto já é muito amplo, né? Muito vago, um exame só. Para a criança, a gente tem que ter uma bateria de testes, e esses testes, eles precisam combinarem, né? Todos precisam indicar a mesma perda, e a partir daí o tratamento precisa ser iniciado o mais rápido possível. Sim. Então, eu atendo criança, tudo, e tem muita gente que às vezes a avó, a mãe fala, mas ela escuta. Bate uma porta, ela assusta. Passa uma moto, mas tem vários tipos de grau de perda auditiva, vários tratamentos, e tem que ter essa aceitação, né? Que é o mais difícil, às vezes, para a família. E como que você aborda essa família? Como que... Eu acho que a forma mais simples é dizer... Estamos formando o cérebro do seu filho. E é através do som que o aparelho auditivo vai fornecer que ele vai aprender todos os fonemas da fala. Então, não basta para ele ouvir o barulho da moto. Ele precisa ouvir é uma coisa, entender é completamente diferente. Ele precisa ouvir o S mais baixinho, um sh falado de longe. Ele vai aprender a falar a partir desses estímulos auditivos. Então, se eles não estiverem plenos no cérebro dele, esse aprendizado não vai acontecer. E aí, quando você mostra que a gente trabalha com um órgão muito mais nobre, que é o cérebro, e eu sempre digo isso, eu não trabalho com as orelhas. As orelhas são só portas de entrada, mas eu preciso garantir, seu filho está em pleno desenvolvimento. Se eu não entregar para esse cérebro todos os sons, não somente o som da moto, né, um som que ele possa ouvir com o resto auditivo que ele tem, eu vou ter um desenvolvimento inadequado. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso lema, a gente tem que mostrar que a audição, ela constrói linguagem. E que se ela não muito estiver, mais ampla, né? Ela é um sentido que não desliga nem quando você dorme. Verdade. Nem quando você dorme. Então, o indivíduo que tem uma perda auditiva, ele tem experiências que são muito diferentes e que, com certeza, vão trazer prejuízos ao longo da vida, por menor que ela seja. E tem casos também que eu já peguei paciente que tem uma perda unilateral, e sempre ouviu, sempre falou corretamente, depois acaba descobrindo essa perda e a melhora, né, que dá no resultado na escola, no trabalho, em tudo. Então, tem também a perda unilateral. As perdas unilaterais, muitas vezes, elas passam desapercebidas, né? Porque, principalmente, em ambientes de escuta fácil, então, o que eu chamo de escuta fácil? Eu e você aqui. Olha que ambiente delicioso, de escuta fácil. Tô eu e você fala bem, eu tô de próxima, frente, no silêncio. De frente, bem iluminado. Então, mesmo que eu tenha uma perda de um dos ouvidos, provavelmente essa vai ser uma situação de comunicação que eu vou me sair muito bem, mesmo com uma perda unilateral. E aí isso engana. Sim. Porque a família, ela fala, nossa, mas ele é tão bom, né? Ele escuta tão bem. Mas o que acontece com essa criança quando ela vai para um ambiente de escuta mais difícil? Aí eu vou dar um exemplo que para a criança é maravilhoso. A escola é o ambiente mais desafiador de escuta que eu conheço. Porque não é silencioso. É muito ruidoso, é muito reverberante. E é neste ambiente que a criança precisa aprender. É muita informação, né? É muita informação. Muita gente falando, ansioso para tudo. Criança pequena, barulho de fala. Aí essa criança que tem audição de um lado só, ela vai perder habilidades auditivas que garantem que ela fique bem nesse ambiente. Que é, por exemplo, o efeito squelch. É um nome super difícil. Mas quando você ouve dos dois ouvidos, o cérebro dá uma isolada no ruído. O cérebro dá uma ignorada no ruído. Quando você escuta de um lado só, isso não vai acontecer. Chega tudo junto, né? Chega tudo junto. Então, a tarefa dessa criança é muito difícil.
Ah, e ela pode até se sair bem. Vai. Mas com que custa? Com muito estresse, com muita fadiga. Normalmente é uma criança que passa por uma criança desatenta. Ah, ele não para na cadeira, né? É uma criança muito agitada. Não presta atenção. Não presta atenção. Quando, na verdade, é uma criança que no ambiente ruidoso, ela não consegue se adequar. Porque para ela é um ambiente muito desafiador e ela cansa. A gente tem pesquisas que mostram que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse nessa criança, ele é altíssimo. Crianças com perdas unilaterais, eles são altíssimos. Porque é uma criança que está sempre tendo que ficar. Atenção, né? Para ouvir, para tentar entender. Para tentar, né? Ou então ela desiste. Né? Ai, pelo amor de Deus, deixa eu fazer outra coisa. Né? E aí ela é desatenta. Então, a perda unilateral é uma perda que é muito negligenciada, muitas vezes. Infelizmente, por muitos anos, até os próprios médicos não julgavam que ela seria tão prejudicial para o indivíduo. Mas hoje a gente percebe, a gente tem muitos estudos que comprovam que nós nascemos para ouvir dos 2 ouvidos. E as habilidades auditivas, elas ficam muito prejudicadas quando um dos ouvidos é subtraído. Sim. Quando a gente às vezes está com gripe, né, com cera, a gente já fica com dificuldade. Imagina quem tem essa perda realmente. Quem tem essa perda realmente, né? Então, e para uma criança que está em desenvolvimento, eu preciso ter noção de distância. Eu preciso localizar aonde está o som. Isso eu não consigo fazer com o ouvido só. Ainda mais no ruído, né? No barulho. Ainda mais no ruído. Eu preciso dos 2. Então, interfere no aprendizado, não dá pra gente passar pano. Não dá, tem que pra perda unilateral. Atenção, tem né? que prestar atenção. A gente estava falando da questão da triagem, né? Tem criança que passa na triagem e depois apresenta perda auditiva. Acontece isso também bastante, ótimo, né? Ótimo você ter falado. Ótimo, ótimo. Porque a triagem é uma foto. É como se eu pegasse e tirasse uma foto do ouvido naquele dia. Então, eu posso dizer para a mãe, olha, tá tudo bem hoje. Mas, infelizmente, nós temos inúmeras patologias que são progressivas e que podem aparecer tardiamente. A gente deveria ter com a audição a mesma preocupação que a gente tem com a visão, por exemplo. É muito comum na escola, a escola fala assim, olha, eu preciso de uma avaliação oftalmológica do seu filho anual. A avaliação audiológica, ela precisa ser anual, do mesmo jeito que a oftalmológica. Por quê? Porque o fato da criança ter nascido com audição normal não é uma garantia, não é uma vacina que ela vai ficar normal para o resto da vida. Então, a gente pode sim ter perdas mais tardias, ter perdas progressivas e que vão ter um impacto muito grande também no desenvolvimento. E nos 2 ouvidos, né? E nos 2 ouvidos, que acaba sendo até, nesses casos, o mais comum é que seja nos 2 ouvidos. A gente tem, às vezes, perdas súbitas num ouvido só, mas o mais comum, no caso das crianças com perdas tardias e progressivas, é que aconteça nos 2 ouvidos. Então, hoje, a gente tem brigado até junto, né, aos conselhos de classe, não somente pela triagem auditiva, mas pela triagem pré-escolar. Então, a gente deveria ter alguns marcos de avaliação dessa criança. Então, avalia quando nasce, avalia antes de entrar na pré-escola. E depois que ela responde para a audiometria, anualmente ela deveria repetir a audiometria. Tem muitas crianças que têm problema de audição, mas que estão desatentas, tem as TDAH, tem vários, e não fazem audiometria, né? No final, eles vão fazer a audiometria e falar, nossa, se tivesse feito no começo, já estaria tudo resolvido, né? Você começa a ter outras comorbidades, essa criança começa a ter outros problemas, né? Outras queixas, e no final, a causa raiz era a audição. E ela poderia ter sido facilmente resolvida e diagnosticada. Sem contar que, às vezes, a gente também negligencia as perdas temporárias. Então, uma criança, por exemplo, ela pode passar meses com secreção no ouvido, uma otite serosa, por exemplo, e passar meses com uma perda temporária de audição. Essa perda temporária numa criança em desenvolvimento, ela também traz um prejuízo. Atrasa bastante. Então, se a gente tivesse o costume, né, e até a gente tem lutado para que isso se torne uma recomendação mesmo nacional. A criança deve ser avaliada anualmente.
Nem toda secreção do ouvido causa dor. Então, nem sempre a criança vai ter queixa de dor. Porque quando tem dor, a mãe leva no médico. Corre, Mas né? se a criança não tiver dor, só tiver um pouquinho distraída, desatenta, ela não vai pensar no ouvido. Não, às vezes não é nem secreção, às vezes uma cera, né? Uma cera, Tá ali, uma tá obstrução. obstrução no ouvido, algum corpo estranho que colocou, alguma coisa que vai causar essa perda temporária. Temporária não, Se tirar, vai ser temporária, né? Mas o que eu percebo é que se a gente tivesse o costume de fazer avaliações periódicas, mesmo sem queixa. Que, igual a gente vai no vai no oftalmologista, oftalmo. vai no, né, no Tem endócrino, escolas- vários médicos, Tem a gente faz escolas acompanhamento. que, para você fazer a matrícula do seu filho, você precisa apresentar a avaliação oftalmológica. E eu acho correto. A carteira de vacinação. A carteira de vacinação e a avaliação audiológica também deveria ser apresentada. É uma dica aí, né? É Quem uma dica. sabe a Então, gente consegue. se você é chegar- mãe, exija triagem auditiva, busque uma avaliação antes de entrar na pré-escola. E depois disso, pelo menos uma vez por ano, faça a avaliação. Eu faço, às vezes, a triagem também, né, no hospital. E eu sempre, todos, eu sempre falo, observa, mãe, para essa criança. Hoje tá normal, mas observa brinquedo com barulho, reação dela, algum grito. Observa. Porque a gente não sabe observa o a futuro. compreensão. O quanto que essa criança compreende ordens mesmo distante. Porque muitas vezes você está perto e a criança vai bem. Mas a hora que ela vai 1,5 metro, 2 metros distante de você, ela tem uma distância da fala, lógico, ela vai ter uma perda de intensidade do que ela recebe, ela não compreende mais. E aí isso precisa chamar atenção. Sim, ela fica Não é só assim, perdida, né? eu chamo e ele olha, tá tudo bem. Não, chamar e olhar É fácil. é fácil. Eu não posso exigir só isso de uma criança. Eu preciso que ele compreenda, eu preciso que ele repita, eu preciso que essa audição seja resistente à distância, eu preciso que essa audição seja resistente a ambientes barulhentos. Então, a mãe, como você mesma disse, ela precisa estar sempre atenta. A triagem é uma foto, mas a partir daí é o E às vezes desenvolvimento. a gente, como mãe, não quer aceitar, né? Falar, é só hoje, ele tá assim, ele tá com sono, ele tá cansado. Ele tá com fome, ele tá distraído, ele tá com sono, E né? não é, né? Então, não é. procure uma ajuda, vai atrás. Sim, procura Porque uma ajuda. não é só o problema auditivo, né? Vem outros fatores. Sim. Vem emocional, vem motor, são vários fatores que vai prejudicar essa criança no futuro. Sim. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar. Perda auditiva é uma emergência biológica. Eu adoro esse termo, que é da Emergência Carol Flex. biológica. É uma emergência biológica. Ela é uma emergência biológica na criança, porque se eu não tiver plena audição, eu não tenho desenvolvimento de fala e linguagem e eu não posso esperar. Eu não posso esperar. E no adulto também. Porque quando eu tenho uma perda auditiva no adulto, a gente sabe que após 90 dias de instalação, eu já tenho modificação de conexão cerebral. Então, ela é uma emergência biológica no adulto. E aí tem aquela, eu vou esperar. Eu vou esperar eu ficar mais velho. Mais Isso, velho. você vai esperar ficar mais difícil. Eu não sou velho ainda, né? Eu tô não sou precisando, velho ainda. Vai melhorar. Vai melhorar. Mas você sabe que um dos motivos que eu fiz esse meu podcast é porque eu sempre falo para os meus pacientes de aparelho de implante. Tem que falar. Mas eu sou sozinho, não tenho quem falar. Tem que assistir uma televisão. Minha televisão, põe defeito em tudo. Aí eu mando para eles os áudios, né? O podcast gravado, eles estão ouvindo, estão adorando, estão discutindo. Então, um dos motivos foi para estimular a fala, a compreensão, Exatamente. o entendimento de fala. E a gente tem que imaginar assim, você não tira seu ouvido, você que é ouvinte, eu que sou ouvinte, eu não tiro para dormir, eu não tiro para tomar banho, eu não tiro para ficar em casa sozinha. A gente não desliga, né? Eu não desligo, eu não tenho um cansa. botão de desligar. Mas eu não estou conversando com ninguém. Não importa. Eu estou ouvindo o som do ambiente. Se tiver uma sirene lá fora, ela vai me servir como alerta. Precisa Então, ela ouvir. ela vai me ajudar com a minha segurança. O meu ouvido não desliga. Por que o usuário de aparelho auditivo ou usuário de implante coclear, isso é uma coisa muito importante até para falar para as famílias. Coitadinho, eu vou desligar o aparelho, porque agora ele está cansado. Não, o ouvido não cansa. O soninho da tarde, vou desligar. Pro soninho da tarde, vamos tirar, tadinho, já ouviu tanto. Então, eu ouço dormindo. E aí, eu brinco assim, faz um comparativo com a formação para piloto de avião. O piloto de avião, para ele se formar piloto, ele precisa ter 395 mil horas de voo. Sim. A criança, para aprender a falar, ela tem que ter 395 mil horas de escuta. Quantas horas de escuta tem uma criança normal? 24 horas por dia, vezes 7 dias da semana, vezes 365 dias No ano. no ano.
A criança com perda auditiva, ela não vai chegar nesse número. Ela já está em defasagem. Porque para dormir ela vai tirar. Para tomar banho ela vai tirar. Somado a isso ela tirar. Toda vez que ela vai numa festa, quando ela está cansada, quando ela está com fome, quantos anos ela vai precisar de estimulação para alcançar, no mínimo? Então, assim, a família às vezes não percebe que ela é a culpada por retardar esse desenvolvimento, porque simplesmente ela arruma desculpas para tirar. Não vou mandar para escola porque não vão saber mexer. Não vão saber. Não vou fazer o aparelho isso. É caro. E se não na escola eles perderem? Eu vou usar só em casa. Como é que essa criança o estímulo vai é em tudo, sem ouvir? Né? Como é que eu tiro o meu ouvido para o ambiente onde eu vou aprender? É o mais desafiador, né? É o mais desafiador. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa só faz isso por não ter a compreensão de todo esse contexto. Né? Lógico que nenhum pai e mãe quer retardar o desenvolvimento. Mas é tão sem prestar atenção. Então, ali no dia a dia, para não me preocupar com isso, eu vou tirar. Ou para a criança não irritar, porque o barulho irrita, o barulho cansa, para ela não cansar. Também né? Cansa. E aí, assim, como é caro, para ele não perder. É lógico que a mãe quer o melhor. Mas não funciona assim. Não. E a gente, quando volta, o paciente vê lá, né? 3 horas de uso. Dá um desespero, não dá? 4 horas de uso por dia. A gente não usou nada. Não, ele usa a manhã inteira. Não. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu brinco, né? Tem uma frase que eu falo para os meus pacientes, eles ficam bravos. Eu falo, olha, não tem fonoaudióloga boa com paciente ruim. Não tem. Eu posso ser maravilhosa, eu posso colocar no seu ouvido o melhor aparelho do mundo, eu posso fazer a melhor regulagem do mundo, mas se você não acordar de manhã, não colocar esse aparelho na orelha e não tirar durante todo o dia aparelho, implante, o seu resultado não vai ser bom. E não adianta me culpar. Não adianta. Não existe fonoaudióloga. Porque eu falo, eles estão com dor no dedo do pé, a culpa é do aparelho. Tira porque está incomodando o meu pezinho. Tudo a culpa é do aparelho. A culpa é do aparelho. E não é, né? E não é. Só ajuda. E a gente vê, é até interessante, hoje de manhã eu atendi uma pequenina. E 2 anos e 11 meses. Ela tem 1 ano e 11 meses de implante. E hoje eu estava fazendo o mapeamento dela, uma família que super entendeu, super usa, e eu precisava momentaneamente desligar um implante, porque eu precisava fazer algumas coisas, né? Tava regulando. Ela usa nos dois. Nos dois ouvidos. E ela chorava tão sentido toda vez que eu desligava, e eu fiquei tão orgulhosa, e o pai brigando com ela, não chore. Eu falei, deixa ela chorar. Ela tá certa, eu tô desligando o ouvido dela. Ela não tá ouvindo, não. Ela olhava pra mim e falava, não faz isso. Não faz isso. Porque ela fica no silêncio, né? Acabou tudo, fica aquele vazio. Como é que eu desligo o ouvido dela? E aí o pai dela, ela vai arrumar. Não quero. Ela falava. Nossa, 2 anos e 11 meses. 2 anos e 11 meses. Eu pensava assim comigo, gente, que sensação de dever cumprido. É tão bom, né? É tão gratificante. Quando a criança tá bem adaptada e quando ela tem o hábito de usar o aparelho em casa, quando a família entendeu que aquilo faz parte do desenvolvimento, ela mesma não deixa tirar. Não. Essa pequena que eu atendi hoje, eles precisam esperar ela dormir para tirar o implante, porque senão ela não dorme. Claro, como que eu desligo? Eu desligo ela do mundo. Não pode, né? Não pode. Mas muitos pacientes de aparelho de implante, quando coloca, eles tiram, eles mordem, quebram. Depois que estão adaptados, não tem mais problema nenhum. Eu que trabalho muito com criança, todo mundo me pergunta assim, mas criança não perde? Trabalho com adulto também, mas o meu forte é a adaptação pediátrica. O índice de perda em crianças é muito menor do que o adulto. A criança bem adaptada, ela não tira o aparelho da orelha. Quem tira é o adulto, tá? Muitas vezes ele tira da criança porque ele acha que a criança está cansada, enfim. Mas a criança mesmo, se ela estiver bem adaptada, ela não tira o aparelho. O adulto, ele tira e põe no guardanapinho, ele tira para descansar. E aí, ele põe no lixo, né? Com a criança, isso não acontece. Índice de aparelho quebrado ou mordido por cachorro é de adulto. É de adulto. Criança é muito pouco. Todo mundo acha que é o contrário, né? Não, os pacientes perguntam, adulto. Criança, nossa, você trabalha com um bebê pequenininho, o aparelho não quebra muito? Não, porque criança não mexe. Quebra naquela adaptação, que ela quer colocar e tirar, mas é no quando ela começa a descobrir o próprio corpo, ela morde o sapato, né? Aí ela vai pegar o aparelho, vai morder, vai tirar. A mãe tem que pôr 1000 vezes. Mas depois que passou essa fase,
É super aparelho de tranquilo, criança não dá trabalho, porque a criança não tem esse preconceito, né? A criança não tem toda essa análise, todos esses julgamentos que o adulto, infelizmente, faz. A criança, se ela percebe que aquilo faz sentido para ela, traz E ela tá conforto, desde o começo já tá... É muito mais fácil, né? ela não vai mexer. Então, trabalhar com criança é muito tranquilo. Todo mundo, ai, é muito difícil. Não, é muito tranquilo. Eles são pacientes extremamente dedicados. Só que eu falo, eles têm o tempo dele, né? Você tem que saber lidar com a criança, porque se passou o tempo, eles querem sair, querem levantar. Então, você tem que ser ágil ali pra tratar com a criança. Hoje, além dos testes que a gente tem que não dependem da resposta da criança, se você souber conduzir de forma lúdica, você consegue fazer qualquer teste com uma criança. Esse é o segredo. Sim. A consulta, ela não pode ser algo maçante. Ela tem que estar voltada para o interesse da criança. E você vai conseguir, né? Vai conseguir testes, vai conseguir fazer audiometria, vai conseguir fazer testes de fala. Se aquilo for interessante e for rápido, né? A gente tem que saber lidar, ter o tempo da criança e fazer ela confiar no seu trabalho, né? Porque eu sempre mostro, ó, vou fazer isso, vai acontecer isso. Vou explicando todo o processo. Eles são muito mais, eles integram muito mais com você do que... Mas eles têm um tempo. É diferente você atender uma criança de 5 anos do que uma criança de 2 anos. Ou um bebezinho de 3 meses. Sim. É um bebezinho de 3 meses, às vezes você marca a consulta, sei lá, às 2 da tarde, ele chega e tá dormindo. Vai ter que mudar a consulta de horário. Então, tá no horário de mamar. Tá no horário de mamar. Então, a gente é o profissional que tem que se adequar à agenda da criança e ao que ele está vivendo naquele momento. Nesse primeiro ano de vida, que é muito pequeno, é o mais desafiador. Né? Então, muitas vezes, a gente marca a consulta de manhã, porque de manhã ele fica mais acordado. Aí você marca a consulta de manhã, aí a partir da semana seguinte ele passa a dormir de manhã. Não, agora não é mais de manhã. Nesse dia ele mudou, né? Muda. Agora vamos passar a consulta tudo para tarde. Então, é um desafio. É um desafio, realmente. Mas criança, né, se você tiver metodologia adequada, paciência, paciência. O trabalho é mais fácil que o com adulto. E deixa eu te fazer uma pergunta, Elaine. Assim, você, desde o diagnóstico, né, desde o precoce, como que você dá a notícia, aborda essa família, que a criança tem a perda auditiva? Porque tem muitas pessoas que chegam comigo, já para colocar o aparelho e falar, a fono falou que meu filho é surdo, não vai escutar nada. Não é essa abordagem que a gente dá para a família. A gente tem que abraçar a família. Como que você faz isso com a família? Como que... O momento do diagnóstico, na minha opinião, é o momento mais difícil para sempre. Eu brinco que com 30 anos de formada, eu ainda sofro no momento do diagnóstico. Eu acho que a gente tem que entender que isso vai ser assim. Né? Eu já eu fico muito ansiosa e hoje eu já entendi que tem que ser assim. Mas de todas as experiências que eu já tive, eu acho que o mais importante é mostrar a vantagem que a gente está tendo. Eu tô acostumada a dar diagnóstico precoce. Não vou falar que eu não dou tardio, mas como eu trabalho dentro de uma maternidade, como eu faço o diagnóstico dos bebês que a gente fez a triagem, o que é mais comum para mim é dar diagnóstico com 1 mês de vida. Porque você vai ser a primeira pessoa, né, que vai falar. Então você está dando uma péssima notícia. Você não tenha dúvida que você está tirando o chão daquela família. Então eu tento focar no que aquele diagnóstico tem de bom, que é o momento. Eu sei que o diagnóstico de uma deficiência auditiva ele não é bom nunca. Mas se eu mostrar que ele faz diferença por ele ter sido feito naquele momento e que eu posso dar para essa família esperanças de um desenvolvimento, e hoje a gente vê praticamente normal... O benefício que vai ter, né? Eu acho que a gente tem que se apegar nesse resultado. A perda auditiva... Com os recursos tecnológicos que a gente tem, nós temos recursos tecnológicos para praticamente todos os tipos de perda auditiva. Então, é muito difícil uma criança não ter a audição restaurada. E o que vai fazer diferença nesse momento não é nem o tipo de dispositivo, é o tempo de intervenção. Então, se a gente tem esse trunfo, mostrar isso para a família e falar, olha que bom que vocês estão aqui na hora certa. Olha o que pode acontecer. Independente do grau da perda auditiva. Independente do grau da perda auditiva. E o que eu faço de rotina, e acho muito positivo, é colocar essa família em contato com outras famílias. Isso é muito importante. Porque, por mais que eu trabalhe com surdos há 30 anos, eu não sou mãe de uma criança. Eu sou mãe de uma fonoaudióloga, mas eu não sou mãe de uma criança que nasceu com deficiência auditiva. E dividir essas dores traz um conforto muito grande.
e você vê o sucesso de uma outra criança que já está um pouquinho mais velha, faz com que essa mãe acredite no que eu estou dizendo. Então, que tem solução, né? Que tem solução. Você colocar essa família em contato com uma outra família que já tem uma criança que já está na escola, que já está falando, que já passou por essa fase mais difícil. Para mim, esse é o que mais traz conforto. É de tudo. E eu já tenho lá um grupo, e essas mães são muito carinhosas em receber outras mães, porque elas passaram por isso. E aí o grupo de apoio é muito grande. Eles se ajudam mutuamente. E elas se acham, né? É muito legal. Elas se conhecem, elas se acham falando, é muito bom. Muito legal. A gente vê que algumas doenças, né, isso tem até pesquisas que confirmam isso, elas têm tendência a formar grupos de apoio. Então, por exemplo, eu sou celíaca, doença celíaca, tem lá Associação dos Celíacos. Por quê? Porque as pessoas se ajudam para poder, né, dicas de como se alimentar, onde comer, tudo essa coisa. A deficiência auditiva também. Então, sempre que a gente puder reunir grupos, então o meu consultório tem lá o grupo dos pacientes. Então, hoje o WhatsApp ajuda, WhatsApp, né? Então, a gente tem lá regras para o WhatsApp, mas a gente tem o grupo dos pacientes, onde eles trocam informações, onde eles tiram dúvidas. Lógico que a gente modera, né, para não ter nenhuma informação inadequada, mas a melhor informação que você tem é quando você troca ela com alguém igual a você. Sim. E isso é muito rico. Essa semana eu avaliei um paciente para implante coclear. E você mostrar é uma coisa, né? O material, esse é o interno, esse é o... Você vai explicando. Quando eu saí em recepção, tinha um paciente que foi para conversar, não estava agendado. Nossa, ele ficou tão feliz de ver que outra pessoa usava. Então, assim, bateu o... Ele ficou mais feliz do que ele ficou com você. Muito a gente fica mais. até frustrada. Foi, porque tudo que eu falei para ele viu no paciente, né? Então, foi muito bom. Aí já saiu sentido. Animado. Fez sentido. Outro jeito para ele. É assim, às vezes você fica uma hora conversando com a família e você percebe que ela não entendeu. E aí ela sai na recepção, encontra outra família, fica lá 10 minutos e tudo faz sentido. Tudo que você falou, ela vê, né? Começa a acreditar. Você fala, poxa vida, mas eu falei tão direitinho. Então, mas não é a mesma coisa. Então ele falou assim, mas ele gruda mesmo o implante? Eu falei, deixa eu ver, deixa eu pôr a mão. Eu vou mostrar, porque eu mostrei que gruda. Ele, não, mas olha só, gruda mesmo, é verdade. Tipo, tudo que eu falei foi em vão. Você tinha falado, tinha né? falado, Você fica pensando, nossa, mas será que eu não falei isso? Lógico que falou, mas a gente é assim, né? O ser humano, ele quer estar com os iguais. Pegar, né? Ver. Isso para a criança é muito importante também. É importante para a família, mas depois é importante para a criança. Então, promover esses encontros, não só de famílias, a gente normalmente faz isso com uma certa frequência, as crianças conhecerem outras crianças, as crianças aprenderem a cuidar do próprio aparelho auditivo como algo precioso. Sim. Isso é muito importante, isso ajuda bastante no trabalho. Ah, que bom. E é um ótimo trabalho, né? Eu falo que o nosso trabalho é gratificante, né? A gente tem aqueles momentos desafiadores, mas o paciente está ali ouvindo, é muito gratificante. O momento de você fazer alguém ouvir são 2 momentos que nunca são sempre únicos. O do diagnóstico é sempre único. Por mais que você fale, mas ela está acostumada, ela dá diagnóstico todo mês. Cada família é uma, não é clichê, aquela dor é sua dor. E acho que eu entendi, eu sempre pensava assim, um dia eu vou superar. Hoje eu já entendi que se eu superar, eu estou fazendo a coisa errada. Não é para superar. A gente vive, né, com a família. A gente vive, é um também. momento difícil mesmo, e tudo bem, né? E precisa ser assim. E outro momento é o momento da reabilitação. É sempre maravilhoso. A gente sempre se emociona junto. Sim, tem criança que chora, criança que grita, criança que fica com o olho assim, regalado te olhando. Cada um é um resultado de um jeito. E isso mostra o quanto que a audição conecta. A gente trabalha com a conexão. Conectar com o outro faz parte da nossa essência, né? E a audição te dá isso. Se você não tem audição, você não fala, você não se comunica, você não tem, né, a vida normal, digamos, no dia a dia. Como diz Helen Keller, né? A famosa frase da Helen Keller, enquanto a visão, que era uma pessoa surda e cega, enquanto a visão te distancia das coisas, a audição, a falta da audição, te distancia das pessoas. E é verdade. Então, você acaba se isolando, né? Você não deixa de participar de um encontro, de uma reunião, de um aniversário, você vai se isolando. Você vai se isolando.
Então, você devolver isso é sempre um momento maravilhoso. Bom, né? E eu sempre falo, você também fala para terem paciência, porque não é só colocar o aparelho ou o implante que já vai ouvir tudo, né? Não é assim, né? Por que será, né? Porque o cérebro é o que a gente está trabalhando. Então, o que a gente forma com aquele estímulo? Novas conexões. E elas não vão se formar em minutos. Elas vão se formar com estímulo, com constância e com o tempo. É um tempo enorme? Não, não é. Mas eu preciso ter paciência. Eu preciso usar. Usar é o principal. Porque às vezes já faz 1 ano, mas não usou 2 horas por dia. Não adianta, né? Não adianta. Não tem paciente fono boa com paciente ruim. Não tem. Eu falo, é 1 ano, né? Principalmente implante. Porque eu falo, a criança com audição normal, ela começa a falar com quanto tempo? Sim. 1 ano. Então, o dia que você implantou, ou colocou o aparelho, é o dia que você vai começar a ouvir. Então, daquele tempo é 1 ano. E tem gente que não consegue esperar, né? Fala, esse aparelho não funciona, essa fono não me ajuda. É difícil, Exatamente. Né? A criança, a vantagem do diagnóstico precoce é até porque você diminui esse gap. Então, se a gente consegue pôr o aparelho com 1 mês, 40 dias, você já está devolvendo a audição, então você vai... Mais rápido. Você está devolvendo mais rápido e você espera, mesmo que depois você tenha que pôr o implante, você espera que a criança consiga acompanhar as etapas de desenvolvimento de fala como de uma criança ouvinte. Mas no paciente adulto, essa paciência não tem, né? Ou no paciente que perdeu a audição, ele acha assim, eu perdi a audição. Às vezes ele ficou 10 anos sem procurar ajuda, 10 anos sem alimentar o cérebro de nada, mas ele põe um aparelho e ele espera que na semana seguinte ele esteja fantástico. Entendendo tudo. Isso não vai acontecer. Então, eu preciso dar um tempo, eu preciso de estímulo constante. E preciso que o cérebro tenha um tempo para se reorganizar para aquele estímulo. Do mesmo jeito que ele perdeu habilidades quando a pessoa se ensurdeceu, seja ela adulta ou criança, ele vai ganhar as habilidades com o estímulo. Sim. Mas o estímulo precisa estar lá, né? Tem que ser estimulado, né? Não pode deixar o aparelho em casa para ir para a escola, né? Não pode deixar para ir no aniversário que vai perder, não é? Tem que ir. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? E aí, o implante é um milagre. Eu acho que ele é um milagre da minha profissão, né? Porque quando eu me formei, não tinha implante. A gente estava começando, os aparelhos eram de caixinha, a gente tinha... Era ruidoso, né? Exatamente. Não devolvia uma audição de qualidade, então a gente tinha dificuldade para reabilitar. E aí, quando surgiu o implante, do jeito que ele é hoje, porque os primeiros implantes também eram ruins, para mim isso foi um milagre. Mas não é o milagre que a família enxerga, né? Muitas vezes ela quer o imediato. E não é. Não é. O implante devolve o estímulo. Quem vai fazer o resto é o cérebro. Então, para mim, o implante é um milagre. E a gente só precisa aproveitar ele da melhor maneira. E é o que eu falo, a gente escuta com o ouvido. Então, o aparelho vai fazer a gente ouvir. O entender, o processar é o cérebro. Então, se você não estimula, não fala, não fica só no silêncio, não tá entrando estímulo, aí não adianta, não há milagre que resolva. Exatamente. Aí não há fono boa, né? Não há fono boa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí eles ficam bravos, reclamando, porque meu aparelho... E não é o aparelho. Não é o aparelho. A gente precisa, enquanto fonoaudióloga, garantir a audibilidade e para isso nós temos técnicas hoje cada vez mais precisas. Garantir a audibilidade hoje em dia com a tecnologia é cada vez mais fácil. Isso é muito bom. Não é a realidade que a gente tinha no passado. Aí, se você está fazendo seu papel com competência, com responsabilidade, que também, né, é nossa obrigação enquanto profissional, o restante tem que ficar com o outro. Eu falo, é um trabalho casado, né? É um casamento. Eu faço a minha parte, mas tem que fazer a sua para ter um resultado. E hoje a questão de tecnologia tá muito avançada, né? Tá muito legal. Então, eles conseguem falar no celular, conseguem participar de palestras, de reuniões de escola, a professora consegue o som chegar direto no aparelho, então mudou muito, né? De 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, a gente vê muitas vezes o deficiente auditivo com vantagens que a gente não tem, né? Então, por exemplo, eu não consigo pedir para o aparelho ler os meus e-mails dando uma batidinha na minha orelha. E hoje tem aparelhos que fazem isso. Leia meus e-mails, por favor, ligue o Waze e me leve para casa, diga
atende o celular aqui, né? Tá Atende tocando, o você dá uma celular batidinha, aqui. atende Então, o às celular. vezes eu olho, eu brinco, né? Quando eu vejo um paciente fazendo isso, eu falo, mas você é insuportável, porque eu tenho que pegar o meu celular e ir lá. Então, que bom que eles têm benefícios que a tecnologia trouxe, porque antes era só o ônus, agora tem o bônus. O bônus. A tecnologia trouxe pra gente a conectividade, a facilidade de você poder assistir uma televisão sem ruído. Eles podem isolar. Quantas vezes eu não gostaria de isolar o ruído de fundo para entender o que alguém está falando? Eu que tenho audição normal. Muitas. A gente não pode, não consegue. A gente né? não consegue. Quantas vezes eu não gostaria de, numa palestra, receber a fala do palestrante diretamente no meu ouvido, sem o som ambiente, sem o ruído ambiente? Eu não consigo. Mas a tecnologia hoje permite que a gente entregue isso para o deficiente auditivo. Até na escola, né? O professor, com os microfones criança, remotos. Conseguiu prestar mais atenção, entender melhor. Olha que benefício. Então, a tecnologia mudou a nossa vida, né? Mudou. Enquanto a gente muitas vezes dizia para a mãe, olha, é o que temos, infelizmente vai ser assim, essa criança vai ter mais dificuldade, ele vai precisar de uma pessoa junto. Hoje a gente vai associando tecnologia. Qual é a dificuldade? É o ruído? Vamos pensar no microfone remoto para garantir que mesmo o ruído e mesmo a distância não seja desafiadora. Então, hoje a gente tem uma situação muito boa. Muito positiva. Isso aí. E a questão, então, hoje, então, a criança com deficiência auditiva, ela tem recurso, vai ouvir. A gente tem muita coisa para fazer, né? Com essa criança. Tem muita coisa para fazer. Eu tenho muito orgulho de dizer que a maioria das crianças que têm diagnóstico precoce, intervenção precoce, são crianças que vão ser inseridas no cenário normal, comum. Eu nem gosto de chamar de normal. Então, são crianças que vão para a escola comum, são crianças que vão ter oportunidades na vida iguais ao seu par ouvinte, que é o que a gente quer. Eu tenho um super orgulho de contar que... Eu tô velha, né? 30 anos de formada. Eu tenho várias pacientes formados, engenheiro, médico, eu tenho médico. É um orgulho tão grande. É um orgulho tão grande, porque há alguns anos atrás, quando eu me formei, eu não conseguia nem imaginar que o deficiente auditivo poderia ter essa possibilidade de ter de ir por uma universidade. Muitos conseguiam, mas com muito esforço, não era o que a maioria fazia. Hoje não, a maioria dos meus pacientes são pacientes que já estão formados. Eu tenho 3 fonoaudiólogas formadas, que 3. São surdas. 3 que foram minhas pacientes. E uma fazendo fono. Mas a fono foi boa, né? A fono estimulou, e aí, né? Você vê, eu tenho fonoaudióloga implantada bilateral. Fonoaudióloga. E tá normal. Trabalho, porque a fono, ela tem que ter uma boa dicção, né? Falar os sons corretos. São pessoas que, se eu não te contar, olha, essa pessoa aqui, ela é deficiente auditiva. Você vai falar, oi, profunda, com implante bilateral. E hoje é fonoaudióloga e está reabilitando a audição de outros pacientes. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Olha o grau de exigência que você tem com a sua audição sendo fonoaudióloga. Então, essa pessoa que conseguiu se formar fonoaudióloga, olha o grau de importância que essa tecnologia teve na vida dela. E a gente nem chegou a falar no pós, né? Em terapia, em coisa que tem que saber o som correto. Então, a gente nem chegou a falar nessa parte e ela é fono. Então, eu imagino tanto que ela não estudou, já não trabalhou. Exatamente. Então, a tecnologia hoje tornou isso possível, né? Que eu intervi precocemente. Você falou um ponto muito importante. Eu reabilitei, eu devolvi a audição. Aí, é lógico que a gente tem todo um contexto. Essa criança precisa de intervenção fonoaudiológica, terapia fonoaudiológica. Mas, antigamente, a terapia fonoaudiológica, ela tinha dificuldades, porque a criança não tinha audibilidade. Hoje, a terapia fonoaudiológica é a cerejinha do bolo. É a parte... A gente tem um só de terapia. Não fala um podcast só de terapia. É a terapia a terapia é a cerejinha do bolo. Acho que esse podcast vai ser extremamente importante. E é nítido ver o paciente terapia e que não fez terapia. O desenvolvimento de um do outro é muito grande, a diferença. Eu brinco que o terapeuta, eu falo sempre dou comparações para a família. Eu falo, o terapeuta é o Waze. Ele não dirige o carro para você. O filho continua sendo seu, né? Você vai ter que levar, você vai ter que conversar. Direcionar. Mas o terapeuta direciona o melhor caminho do desenvolvimento. Então, sem o Waze, eu posso estar ouvindo tudo, mas eu vou continuar perdido.
Então, a terapia é a cereja do bolo. Não dá para... E o trabalho nosso, né? As pessoas imaginam que o fonoaudiólogo faz tudo, graças a Deus nós não fazemos. Não. Então, por exemplo, eu não faço terapia. Eu também não faço terapia. Mas o meu trabalho, ele é muito facilitado quando eu tenho essa parceria. Quando a terapia te dá devolutiva, né? A terapeuta, Isso. olha, o S dele não tá Não legal. tá legal. O Z, então a gente sabe a fono de mapeamento, de Sim. aparelho, sabe o que a gente tem que trabalhar para chegar nesse S, nesse Z, nesse B, seja o que for. Mas Quando esse trabalho é integrado, a evolução é certa. Eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar do lado, né, de uma terapeuta que é maravilhosa e que ela é meu guia também. Ela é o guia. Eu falo, ela é o Waze da família para nortear o desenvolvimento, mas ela também me dá devolutiva. Ó, Elaine, precisa melhorar. Tá, os fricativos não tá ouvindo. E aí eu acredito piamente, ela pode falar. E é eu posso verdade. até não ter percebido, mas se ela falou, como o terapeuta, ele está muito mais presente na vida dessa criança, essa devolutiva para mim é um ouro. Eu preciso cuidar muito. Então, é uma rede de apoio que a gente forma ao redor da criança. É o audiologista, é o médico, é a terapeuta, mas quem é mais importante nesse papel todo é a família. é a família. Né? Que tá Quem todo é dia, o né? motorista tá ali. desse carrinho aí é a família. É a família. Não tem mais como... A gente brinca, só se a gente levar para casa. Tem umas famílias que trabalham direitinho, então a gente Sim. tem que conversar mais, orientar. Você nunca me Sim. falou isso. Nossa, isso eu não sabia. Sim. E tá lá tudo marcado, tudo que a gente falou, né? Mas o ser humano é assim, né? E acho que a gente tem que repetir incansavelmente. É bem isso que você falou. A gente fala, ai, mas eu já marquei, eu já falei. Não tem problema. Às vezes a pessoa não está naquele momento para receber a informação. Então, nós vamos repetir, né? Repetir quando você faz, ele fala, mas volta daqui uma semana. Eu vou repetir Vou de repetir novo. de novo, que nem você acredita, não é acreditar, mas você vê que precisa mais alguma coisa, ele tem que ajudar o feedback, mas o paciente não está dando a resposta ali. E é isso. É isso. É isso. Faz 30 anos que eu tô repetindo. E vai continuar por E um vou bom continuar. tempo, hein? Ai, vou, porque eu falo que eu não vou me aposentar. Aí cada dia é uma família diferente, né? Uma Cada criança dia. nova, um adulto. E a gente brinca, enquanto uns se formam. Tem uma mãe que outro dia é uma mãe de um velho já, né? É um menino que já está engenheiro, super lindo, maravilhoso. E no dia que ela chegou para conversar comigo, estava chegando uma família com um bebê. Ela falou, ai, que bom, né? Enquanto uns se formam e você está lá na formatura, você está recebendo outro que acabou de nascer, começando tudo de novo. É todo o processo, tudo de novo. Tudo né? de novo. E é bom, Muito não é? bom. É muito É bom. muito bom. Muito bom. É muito bom. Assim, Elaine, queria te agradecer imensamente. Eu Tem que muito mais coisa pra gente falar. Ah, Se a gente audição. continuar falando, vai o dia todo. E Juntou não duas acaba. fonoaudiólogas Duas fonos apaixonadas, a gente vai ficar aqui até pela amanhã. audição e fica mesmo, É, né? verdade. Então, assim, o que eu queria passar para os pais, né, dessas crianças que estão passando por isso, é que tem solução, tem o que fazer, é só correr atrás, não ficar só na triagem, só no exame de audiometria, tem vários exames Tenha hoje. pressa, tenha pressa. Urgência. Porque o tempo é seu aliado. Surdez é emergência biológica, então tenha pressa. Esse é o único segredo. Não fique esperando. Ah, eu vou esperar, vou fazer 3 vezes a triagem. Não, falhou, faz o diagnóstico. Vamos ser mais assertivos. Né? Eu acho que isso é o recado mais importante. Mais importante. E não Corra. fica só, só uma infecção, é uma cera, não, investiga, né? Investiga. Corre. Investigar. Muda. A gente tem tecnologia para tudo hoje. Tem. E a gente precisa correr atrás. E tem exame, né? Todo quanto é tipo de exame. Dependendo da criança, não depende da criança. É objetivo, tem tudo hoje para chegar num diagnóstico rápido e preciso. correto. Exatamente, exatamente. Então, corra. Eu que quero te agradecer. Imagina, foi um prazer e um Sempre que a privilégio. gente pode conversar sobre esse assunto e contar para as pessoas o quanto a audição faz a diferença na vida, principalmente dos pequenos, é muito importante e muito gratificante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E corra, né? Quanto antes, Emergência melhor. biológica. Bora É isso correr aí, atrás gente. do prejuízo. Obrigada. E até o próximo Papo Obrigada. de Ouvir. Obrigada, Helene.